Oi, gente, tudo bom? A gente está aqui para mais uma aula e agora a gente vai entrar na filosofia medieval, tá? Assim, dentro da filosofia medieval a gente tem várias escolas e vários filósofos, mas a gente aqui, nessa aula, a gente vai focar em duas escolas que têm mais destaque e em dois filósofos que são mais importantes, que é o Santo Agostinho e o São Tomás de Aquino, certo? Tá, assim, sempre a gente tem que ter aquele olhar do contexto histórico do momento. Por quê? A, a questão, quando a gente lembra da Idade Média, desse período medieval, a gente tem que lembrar de toda a influência da igreja nesse período, de como na época do feudalismo, quem tinha o maior poder era a igreja católica, certo? E assim, esses dois filósofos, como vocês podem ver pelo nome deles, eles têm até um codinome santo, né? Tipo, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Por quê? Porque eles são doutores da Igreja Católica. Eles têm um vínculo muito importante com a Igreja Católica devido ao período histórico em que a gente tá inserido nesse momento. A gente vai começar com Santo Agostinho devido a uma questão cronológica, porque ele veio antes de São Tomás de Aquino e porque o Santo Agostinho, ele pega a questão de um auge da Idade Média. Então, a filosofia dele tem a ver com esse período histórico, inclusive, que ele viveu, certo? A escola do Santo Agostinho é a escola patrística. E aqui a gente pode pegar e fazer uma comparaçãozinha. Porque muita gente às vezes confunde a qual filósofo clássico que esses filósofos medievais têm uma proximidade. Então, Santo Agostinho, patrística de Platão, entendeu? Porque ele é que é um neoplatônico. O nome mesmo de Santo Agostinho é Agostinho de Hipona. Por quê? Esse codinome Hipona vem de onde ele nasceu, que é uma região ali correspondente hoje ao que seria a Argélia, e foi num período de questão de dominação romana, do Império Romano. Então ele tem essa influência do local, da dominação, então ele tem uma influência sociocultural muito grande desse período. E aqui a gente tem que lembrar a questão de que ele faz parte de um período onde a Igreja Católica era muito forte mesmo, e ele vai ter um papel muito importante exatamente nos pensamentos do cristianismo, sabe? Ali dentro, dos pensamentos cristãos. Então, a gente tem que considerar Santo Agostinho como dois períodos diferentes. Por quê? Porque Santo Agostinho, ele não era cristão logo de cara. Ele se converteu. Então, a gente tem a filosofia pré-cristã e a cristã dele, certo? Tá. Então a gente vai começar entendendo a pré-cristã. Por quê? Santo Agostinho sempre, desde muito novo, sempre foi um jovem que buscou muito conhecimento. Ele estudou todos os tipos de filosofia, estudou bastante. E esse grande estudo dele nesse período fez muita diferença, porque esse conhecimento que ele adquiriu e tudo era uma forma dele se preencher. Por quê? Quando a gente vai estudar Santo Agostinho, a historiografia dele tem muito a ver com um garoto que era solitário e que sentia muito um vazio, sabe? Um vazio dentro dele. Então ele sempre buscava preencher esse vazio com alguma coisa. E nesse caso ele tentou durante muito tempo preencher com o conhecimento. Devido à influência da mãe dele cristã, ele acabou se aproximando da leitura do Velho Testamento. E assim, quem tem alguma religião cristã, ou quem já chegou a ler o Velho Testamento, sabe que os livros do Velho Testamento, eles definem uma visão de um Deus mais punitivo, sabe? De um Deus de altos e baixos, de um Deus que muitas vezes pune realmente a ação humana. Ele mandou, por exemplo, a questão da Arca de Noé, que está no Velho Testamento. Deus se revolta com a postura que o homem estava tendo, e aí ele manda um dilúvio, sabe? Então é um caráter vingativo, um Deus vingativo. E quando Santo Agostinho leu esse Velho Testamento, ele leu com a mãe dele, queria que ele lesse com a intencionalidade dele se converter. Mas na verdade isso fez ele se afastar do cristianismo nesse período. Por quê? Porque na visão de Santo Agostinho estava errado esse olhar
punitivo de Deus. Então ele não estava de acordo. Então, nessa busca por conhecimento, ele também teve contato com a outra vertente, que é o maniqueísmo. E o maniqueísmo, o que é o maniqueísmo? O maniqueísmo, ele é aquela questão do bem e do mal, sabe? De serem opostos. Ao mesmo tempo, ele prega que os dois existem de forma natural. É natural ter o bem, é natural ter o mal. E aqui vem um embate de novo com Santo Agostinho. Por quê? Porque Santo Agostinho ele não aceita que o mal seja algo natural da humanidade. Para ele isso é inconcebível. A gente não pode naturalizar o mal. Certo? Então, aqui a gente vai vendo que ele já é um ser de conflito, sabe? Ele tá tendo todo um conflito com o que ele acredita, com o que ele quer acreditar. E agora a gente vai ter uma mudança total, que vai ser a fase cristã dele, que vai surgir com a conversão dele. Que foi como? Lembra que eu acabei de falar que ele lê no Velho Testamento, ele não gostou de como é apresentado Deus. Aí então ele vai ler as cartas de São Paulo, que é aquela de São Paulo ao Coríntios e tal. E quando ele tem esse olhar desse apóstolo Paulo, ele vê um olhar realmente que mudou a visão dele do cristianismo, porque ele vai ver histórias de Jesus, ele viu um caráter cristão que agradou ele, que meio que preencheu a ideia dele do bem. Então, quando ele lê essas cartas de São Paulo, ele se converte e ele passa então a ter uma filosofia neoplatônica. Por quê? Porque ele pega as ideias de Platão e cristianiza elas, sabe? Dá uma visão cristã a elas. Vamos supor como um grande exemplo, a gente estudou lá em Platão a teoria das ideias, que existe um dualismo, onde existe o mundo sensível e o mundo inteligível. E que a gente lembra que a questão de que o mundo sensível ele é imperfeito, ele só tem cópias, ele não tem conhecimento verdadeiro, e que o mundo inteligível ele é o mundo da perfeição, o mundo do conhecimento verdadeiro e o mundo onde a gente realmente consegue ter a verdade absoluta. E a gente tem que lembrar também que existe a questão da reminiscência, que é como você atinge no mundo sensível a lembrança do que é um mundo inteligível, certo? Então, como é que ele cristianiza essa ideia? Ele pega e muda um pouco os nomes. Para ele, o mundo sensível agora vai ser o reino dos homens e o mundo inteligível vai ser o reino dos céus. E aí vem toda uma visão mais transcendental mesmo, que os homens são seres imperfeitos, seres que erram, seres que não estão à altura de Deus que está no mundo dos céus. Então, para que o homem consiga ter acesso ao mundo dos céus agora, ele vai estar atrelado com a questão da conversão e da salvação. E a conversão para Santo Agostinho, ela vem através da fé. Por quê? Porque Santo Agostinho, ele vai ter uma conciliação da fé e da razão, mas desde que a fé sempre esteja acima, seja prioridade. Entendeu? Na questão com a razão. Então, sim, o conhecimento é importante até mesmo, porque a gente sabe que ele tem um teor racionalista, mas a fé está bem acima da razão para ele. E aí vem a questão de que orar, meditar, vai te trazer como se fosse mesmo uma reminiscência, vai te trazer uma lembrança, uma proximidade com o ser da perfeição, que é Deus que está no reino dos céus. Essa frasezinha, ela vai definir muito um resumo do que é a filosofia de Santo Agostinho, que é o crer para conhecer. Por que o crer vem na frente? Porque a fé é mais importante do que a razão para Santo Agostinho. Por quê? Porque para ele, a razão em si, só você ter razão sem fé, ela é vazia. Que era o que ele se considerava antes de se converter. Antes de achar em Deus e no cristianismo
o que ele sempre buscou no conhecimento. O conhecimento nunca preencheu ele, a fé dele preencheu. É isso que ele quer passar. E aí ele também sabe identificar que o conhecimento, que a razão, ela na verdade é um legitimador da sua fé, sabe? Ele vai fortalecer a sua fé. E aqui a gente tem que fazer mais uma análise importante, que é a questão de que Deus, para Santo Agostinho, ele é o grande criador do tempo e do espaço. Mas aí você pode se perguntar, mas por quê? Se Deus é tão perfeito, ele é tão onipresente, onipotente, por que criar seres imperfeitos no mundo da terra, no reino dos homens, no reino terrestre? Porque Deus nos criou por um grande ato de bondade dele, porque Deus é pura bondade. Então, para Santo Agostinho, Deus, em um grande ato de bondade, resolveu criar o reino dos homens. Então, nessa visão, a gente está atrelado ao que seria a ideia do espaço. E o que seria a ideia do tempo? Como Deus é criador do tempo? Deus, ele sabe, ele que comanda o ontem, o hoje e o amanhã. Ou seja, ele tem o início, o meio e o fim. Ele que gere todas essas partes do tempo. O início seria o quê? A criação, quando ele deu a sua criação, o seu grande ato de bondade. O meio é o reino dos homens, que é o momento atual que as pessoas estão vivendo. E o que será o nosso fim? O fim é a salvação no reino dos céus para aqueles que se converterem, que creem e que tiverem fé e botarem essa fé em prática na questão das orações, da meditação. Certo? Aí aqui a gente também tem que atrelar uma ideia muito platônica, que é a do amor. E Santo Agostinho, ele coloca aqui que o amor verdadeiro, o único amor pleno é o amor de Deus. E daqui vem uma questão de quem tem uma religião, quem é muito religioso, ele compactua muito dessa ideia, porque na igreja é muito comum das pessoas falarem assim, amar, você pode amar sua família, amar o seu esposo, o seu namorado, sua namorada, mas adorar, você só adora a Deus. Só Deus é digno de adoração. Tem a ver com isso, com o fato de o amor perfeito só ser o amor do reino dos céus, o amor de Deus. Certo? E a questão do mal, que ele também vai explicar ao falar do bem e do amor, que o mal, na verdade, ele é a ausência de Deus. Tá, mas como que eu posso ter a ausência de Deus? A gente tem que lembrar que Santo Agostinho, ele já tem a ideia de um certo livre-arbítrio. Por quê? Porque nós, humanos, a gente pode escolher ter ou não ter Deus em nossas vidas. Só que a partir do momento que a gente escolhe não ter, a gente, pela essa ausência do divino, ausência de Deus, a gente se entrega ao mal. Entenderam? E assim, é muito importante a gente entender isso aqui, porque muitos dos dogmas cristãos têm a ver com esse pensamento de Santo Agostinho. Não é à toa que ele ganhou todo um codinome de santo, exatamente por ter um papel tão importante na construção dos pensamentos cristãos. Agora a gente vai para o nosso segundo filósofo da aula hoje, que já vem de outra escola e de um outro período. Ele já está pegando a decadência da Idade Média. Ele já está pegando a parte onde a gente está tendo uma grande difusão do protestantismo, onde a gente já começa a ter o fim do feudalismo, a igreja perdendo o controle, perdendo o seu grande poderio ideológico que foi construído durante a Idade Média, o feudalismo, onde a igreja comandava todo o pensamento, toda a estrutura de escola, entendeu? Então aqui vai ser a escola escolástica, ficou até feio de falar, mas é. E São Tomás de Aquino, a gente vai lembrar que se a gente lembrou lá que Platão, patrística, tem a ver, aqui a gente não precisa fazer essa relação porque a escolástica tem a ver com Aristóteles, é um neo-aristotelismo, tipo isso. E aqui a gente vai lembrar que ele também é um doutor da Igreja Católica e ele teve um papel muito importante dentro dos pensamentos dogmáticos da Igreja Católica. Por quê? Porque a sua principal obra, que é a Suma Teológica, ela inclusive fez parte do Concílio de Trento,
e ela tem uma força muito grande porque ela ficou colada com a Bíblia durante todo o concílio e ela foi totalmente importante para a construção do que seria a reformulação da Igreja Católica após toda aquela difusão do protestantismo. Ele é um filósofo do século XIII, certo? Então, sempre tenta alinhar com a ideia histórica para você puxar essa questão de que baixa Idade Média, diminuição da influência da Igreja Católica e a importância de se ter agora um filósofo que vai racionalizar ainda mais a questão da filosofia cristã. Esse aqui é a obra, né, da Suma Teológica. É um livro muito importante dentro da questão da igreja em si e da filosofia, porque ela traz realmente uma conciliação entre fé e razão. Aqui a gente viu que a gente mudou a ordem daquela mesma frasezinha lá na patrística, ele era crer para conhecer. E aqui é conhecer para crer. Por quê? Aqui a gente vai começar a ter uma equiparidade de importância entre a razão e a fé. Agora a gente admite que a razão é tão importante quanto a fé. Não basta você ter fé para ele. Por quê? Porque ele coloca aqui como o reino dos homens tendo maior papel, maior simbologia dentro da questão racional e da questão mesmo de encontro com Deus, inclusive. Porque aqui a gente vai ver o maior papel do homem, que tem a ver com que Aristóteles rompeu com Platão. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que Aristóteles, ele quebra aquela ideia de que só o mundo inteligível era capaz de gerar conhecimento. Aristóteles, ele fala, não, o mundo sensível também gera conhecimento, e conhecimento verdadeiro. E aqui vai ter mais ou menos essa mesma visão. São Tomás de Aquino, ele vai falar que o mundo sensível, / reino dos homens, ele é capaz sim de gerar conhecimento para poder ter aquela compreensão da fé cristã. E aqui a gente vê uma parte muito importante, é que como que ele prova isso? Como que eu posso provar que no reino dos homens eu consigo ter um papel tão importante para a fé? A partir de uma coisa muito simples. Ele fala que os homens, dentro desse campo terrestre, do reino dos homens, eles conseguem comprovar a existência de Deus. Mas como? Devido 5 vias, ou 5 causas, ou 5 argumentos, que sempre vão nos levar a uma questão de provar a existência de Deus, certo? A primeira dessas causas, dessas vias, é a via motora. Por quê? A questão do motor, tudo é movido por algum motor, certo? Sempre vai ter algo movendo o mundo, tipo isso, movendo as coisas. E se a gente for voltando, retrocedendo, a gente vai saber que o primeiro motor de tudo, de todas as ações humanas, de todo mundo, é Deus. Deus é o primeiro motor que rege o mundo, que rege a humanidade. A segunda causa, ou segunda via, é a causa eficiente, onde a gente tem que lembrar que todas as coisas existe uma causa para ocorrer, não existe efeito sem causa, entendeu? E aí a gente vai de novo voltar, retroceder, e vai saber que Deus é a grande causa de tudo. Aí a terceira vai ser contingente e necessário. O quê? Nessa mesma visão de que todas as causas têm um motivo para acontecer, então assim, as coisas elas são predestinadas, elas é como se sempre vai haver um motivo para que as coisas aconteçam, certo? E então, o mundo, como a gente vê ele, esse reino dos homens, como ele se formulou, ele só podia ser arquitetado por alguém superior. Então, só poderia ter criado essa humanidade e arquitetado esse mundo Deus. Ele é o contingente necessário para que esse mundo pudesse existir. A quarta causa é os graus de perfeição. Por quê? Para você poder comparar qualquer coisa, a gente tem que ter um parâmetro, certo? Para eu falar que algo é bonito ou feio, maior ou menor, pior ou melhor, a gente sempre vai ter que ter um parâmetro. Por exemplo, eu sou
eu não posso falar assim que eu sou menor. Não, eu sou menor que alguma coisa, sabe? Então, assim, esse parâmetro, ele é essencial. Então, como que eu vou poder falar que existe um mundo superior, que o reino dos céus, e aqui é inferior se eu não tiver um parâmetro? Então, para eu poder ter um parâmetro do que é melhor ou pior, do que é perfeito ou imperfeito, eu preciso de um parâmetro. E o meu parâmetro de comparação é Deus, porque ele, na visão de São Tomás de Aquino, é a única perfeição. Ele é o único alto grau de perfeição. Aí nós vamos para a quinta causa, ou quinta via, que é o governo supremo. Aqui a gente vai ter que olhar aquela questão de finalidade das coisas. Por quê? A gente hoje está vivo nesse plano, a gente existir tem um porquê, uma finalidade, um objetivo. O objetivo das. E assim, e esse objetivo está aquém das nossas vontades. Eu existo por um porquê além da minha escolha. E aqui nessa visão de São Tomás de Aquino, a gente tem que lembrar da questão de que, como tudo tem um motivo, tem um motivo prévio, vamos falar assim, então eu não posso simplesmente morrer e a minha vida acabar ali. Eu tenho que ter um lugar para eu ir, um lugar para onde voltar. E é nessa visão que a gente sempre vai buscar entender a vida após a morte, o porquê da gente estar aqui, e essa busca sempre vai levar a gente a um ser supremo, a um ser superior, que é Deus. E é isso aí, gente. Essa foi a nossa aula e eu vou preparar uns exercícios para a gente fazer junto na próxima aula, de uma maneira mais interativa. E qualquer dúvida, você